Então, você vai continuar me enrolando? Tem tudo aqui, o que te falta? Tem papel, tem caneta, muita caneta. O nome dele é Roberto de Carvalho, vai. Psicografa. Tudo bem, meu senhor. Tudo bem. Eu acho que a gente vai ter que resolver isso da maneira mais difícil, não é? Eu sou completamente contra qualquer tipo de tortura, sempre fui, mas é você que tá pedindo. Então, vai ou não vai? Eu tenho mais funk, tenho 2 horas de sertanejo universitário. Então, vai ou não vai psicografar? Menina, é assim que funciona. Ah, não. Você não é médium? Você não recebe as mensagens dos espíritos lá no centro? Sim, mas em reuniões apropriadas, com objetivo sério. Ah, você acha que eu não sou séria? Você acha que eu não sou séria? Não foi isso que eu quis dizer. Desculpa, eu nem te conheço. Eu só tô querendo dizer que realmente a mediunidade é uma coisa séria. Não pode ser exercida assim, sem comprometimento, em qualquer lugar. Não. Isto aqui não é qualquer lugar. Isso aqui é uma casa no Grajaú e todo mês eu pago 1,5 rim pra morar aqui. Vai. Roberto de Carvalho, psicografa. Mas quem é esse Roberto? Não te interessa. Eu tenho que dizer quem é? Ai. Só de pensar que agora eu vou chamar, ele não vai me responder. Posso gritar com toda a força que me resta e nem assim ele vai me ouvir. Uma pessoa que se foi muito cedo. Bruna, eu sinto muito, mesmo. Eu sei que pra gente que fica é muito difícil de compreender que a vida dos nossos irmãos continua do outro lado. Se a gente for estudar, se instruir, saber das leis da vida, a gente vai entender que a vida continua e que um dia a gente pode se reencontrar. Pode ser até que um dia venha uma notícia do seu pai, irmão, namorado, não sei quem poderia ser esse Roberto. Mas por enquanto, Bruna, seja feliz. Faz o bem, ama o seu próximo, isso vai aliviar a tua saudade. Que pai, que namorado. É que veio uma cobrança indevida no meu cartão de crédito, aí eu liguei para reclamar. O atendente, o Roberto de Carvalho, me atendeu, disse que ia me transferir para outro setor e eu estou esperando na linha há 2 dias. Quer dizer, eu acho que o Roberto morreu e eu preciso do meu protocolo. Por favor, psicografa! Olá pessoal, salve salve! Hoje nós iremos dar continuidade ao tema que iniciamos na semana passada, psicofonia e psicografia. Como foi trabalhado repetidamente que psicofonia é a faculdade mediúnica de comunicar as mensagens dos espíritos através da fala, então ficou bem claro esse conceito, acredito. E psicografia, que é também a faculdade mediúnica de comunicar a mensagem dos espíritos, só que através da escrita, grafia escrita. Então isso foi a semana passada, nós trabalhamos o programa 2, módulo 2, tema 5 do ESO. Então, hoje nós iremos entrar nas características gerais da psicofonia. Vamos entrar em mais detalhes. As características gerais da psicofonia e psicografia. Vamos iniciar com a psicofonia. Já no início do material, onde tem características gerais da psicofonia, na página 120, já começa a citar que no Atos dos Apóstolos 2:4, que fez referência a Pentecostes. Atos dos Apóstolos é uma passagem do Evangelho que a gente se refere. Então, no Atos dos Apóstolos 2:4, ele já faz referência à psicofonia, que é falar através de influência espiritual. Quem já leu, já estudou a Bíblia, ou já ouviu alguém falar que nesse episódio de Pentecostes, além de ter
Isso é na Bíblia, isso não foi Kardec quem disse. Olha como já é bem claro na Bíblia que existe a comunicação entre os dois planos. Então, o que acontece? Além de ter o fenômeno mediúnico de psicofonia, não era só falar as mensagens dos espíritos, era ainda falar em línguas. Olha que interessante. Era ainda falar em línguas. Vários que não sabiam a outra língua falavam em línguas. Então, até hoje, a gente conhece algumas igrejas evangélicas que tem um momento em que eles se deixam entrar em transe e falam: agora o Espírito Santo vai manifestar através de alguns... Eles falam que não falam a palavra médium, né? Que médium é uma denominação que foi criada por Kardec. Eles falam assim, que os obreiros, eles agora, aqueles escolhidos, aqueles trabalhadores da igreja evangélica mais sério, eles agora vão receber o Espírito Santo e vão falar em línguas. Então isso não é de agora, que existe essa comunicação através de um médium, que é um mediador entre os dois planos, só que não existia o espiritismo, né, a palavra médium. Então era alguém que era escolhido, que tinha um dom. O que isso quer dizer? Que existe espírito. Desde quando existe o homem aqui na Terra, existe essa comunicação. Só que, diferentemente do que a gente estuda, de forma assim mais dinâmica, mais clara. Então, a comunicação entre os dois planos existia, já é citada na Bíblia, no Evangelho, não é nenhuma novidade. Só que não existia, né, toda a denominação que Kardec coloca de comunicação, de mediunidade, de médium. Não existe essa colocação de transe, que ele codificou a doutrina, ele organizou a comunicação entre dois planos. Então, Emmanuel vai dizer que Pentecostes é o marco no campo da mediunidade. Olha que interessante o que Emmanuel, essa fala aqui é de Emmanuel. Emmanuel vai dizer isso. Por que ele vai dizer que é um marco no campo da mediunidade? Porque foi onde ficou registrado que existe a comunicação entre dois planos. Que essa comunicação é algo natural, normal. Só que não existia, como nós já falamos, aquela coisa de dizer que é o espiritismo, que é a doutrina espírita, que existe uma reunião, que existe médios, que existem espíritos. Então, quando você fala que é o dom do Espírito Santo, que são alguns escolhidos, dá um ar assim de sobrenatural, dá um ar de que é algo assim que para poucos escolhidos. E nós, seres humanos, ainda precisamos muito, com nossas imperfeições, dessa coisa de precisar da coisa, sabe, formal, distante, que a mediunidade é um processo natural, um processo normal, sem aquela coisa de botar muita importância no ato, que é uma comunicação natural, só que entre dois planos, e que o médium tem uma faculdade, diferentemente, que é a mediunidade, que é uma sensibilidade maior, que não é só os 5 sentidos que nós temos, é um sentido a mais, mas é um fenômeno normal e natural. Isso a gente vai falar sobre as distintas formas de expressão da mediunidade. E a mediunidade, principalmente, de psicofonia. Pode abranger a sonambúlica inconsciente. Aqui já dá para entender um pouco. Sonambúlica inconsciente. O médium está em estado de sono, ele não está no estado desperto, mas ele está nem dormindo profundamente, mas eles têm, é tipo um sonambulismo mesmo, mas só que é inconsciente, ele vai levado para alguns desdobramentos, mais adiante a gente vai entrar em detalhe. A intuitiva ou consciente, a mediunidade de psicofonia intuitiva ou consciente, é que vem algumas palavras e aí o médium solta. Alguém falou de carro, de viagem, por aí vai. Então vem algumas palavras, aí ele vai prestando atenção. Ela é intuitiva e consciente. Isso nós estamos falando
da psicofonia, viu, gente? E tem a voz direta ou pneumatofonia. Voz direta é quando o espírito se faz ouvir sem precisar das cordas vocais do médium. Ele faz o fenômeno através da psicofonia, só que é assim, é uma voz direta. Não é um médium quem fala através da sua corda vocal, mas quem está por perto está escutando. Como é que acontece isso? É um fenômeno de efeito físico. Existe uma materialização. Como é que faz essa materialização? É utilizado material dos médiuns que estiverem por perto, porque a espiritualidade não é que ela não tenha condição de fazer, é porque para se ouvir, por ser uma coisa mais material, há necessidade de doação de fluido, de ectoplasma, tem que ter doadores médiuns que facilitem essa voz direta, quando os espíritos vão falar diretamente sem o auxílio do médium, ou então é chamada de pneumatofonia, que é a voz através do efeito físico. Não precisa passar só pelo médium. Isso a gente está falando sobre a psicofonia. E para entrar mais em detalhes sobre a psicofonia sonambúlica e inconsciente, nós vamos utilizar um pequeno trecho aqui do livro, onde diz o seguinte: nesse tipo de psicofonia, que é a sonambúlica inconsciente, o médium se desvencilha do corpo físico em decorrência do desdobramento da personalidade. Ou seja, a gente já sabe, já estudamos, já repetidas vezes falamos que no momento do sono, quem precisa de repouso é o corpo físico. O médium, ele continua trabalhando como um médium na espiritualidade maior em desdobramento. Então, o que acontece? Ele vai para um atendimento. Aqui neste material cita muito alguns casos do livro Domínios da Mediunidade. Tem o caso de Celina, que o médium era um instrumento passivo no exterior, e aí quando ele chega no desdobramento do sono, ele consegue trabalhar de forma mais ativa. Olha que interessante. O médium, normalmente em estado desperto, ele era mais passivo, e quando ele ia em desdobramento, ele trabalhava de forma espetacular. Por que vocês acham que isso acontece? Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente, quando está sem o corpo físico, que é uma prisão para o espírito, a gente vê realmente as nossas potencialidades. A gente tem uma dimensão totalmente diferente em que a carne nos limita. Então, quando ele cita aqui, que quando no livro Domínios da Mediunidade, no atendimento pela médium Celina, que ele consegue no desdobramento ter mais êxito, é nesse sentido, porque ele fica mais livre, ele fica mais liberto. E a psicofonia consciente e intuitiva, a gente já sabe, é quando tem consciência do que se ocorre à sua volta. Ele controla os gestos, ele pode ter uma interferência anímica, que nós já citamos, botar uma pitadinha da sua personalidade na comunicação, evitar falar tudo de toda forma, ter um controle da situação. O médium está mais seguro e pode até afastar um pouco do corpo físico sem perder o espírito comunicante de vista. Olha que interessante, né? Que essa comunicação ela é mais tranquila, que é a intuitiva consciente. Ele está mais de forma tranquila, porque ele está consciente sobre o domínio do que está acontecendo. Eu gostaria de ler para vocês sobre uma parte aqui da intuitiva, que ele fala assim: enfim, o que basicamente caracteriza a psicofonia consciente é semelhante ao que ocorre na psicografia intuitiva. Ele fala, ele faz uma relação da psicofonia. Então, há uma referência sobre a psicofonia consciente que é semelhante à psicografia intuitiva. A psicofonia consciente, elas ambas, existe o transe mediúnico, é superficial, pois nem sempre, porém, a passividade do médium falante é tão completa assim.
Alguns têm intuição do que dizem no momento exato em que pronunciam as palavras. Tem uma comparação, né, entre a psicofonia consciente e a psicografia intuitiva. A psicografia intuitiva, o médium está escrevendo e ele vai entendendo aquilo que está acontecendo de forma intuitiva, vem algumas palavras, algumas frases de forma bem intuitiva, então são muito parecidas. E a psicofonia consciente também, ele tem um domínio sobre o conteúdo que chega na sua mente. Não é uma coisa mecânica, que ele vira assim como se fosse uma máquina e começa a escrever, não. É algo que passa pelo seu estado consciente, ele consegue entender a mensagem, ele consegue perceber todo o conteúdo. A pneumatofonia, ou voz direta, é quando os sons surgem no ambiente e são escutados por quem ali se encontra, que é uma mediunidade, como nós já falamos, de efeito físico. Então aparece um som no ambiente, uma voz, um barulho, um grito, alguém gritou, um ruído de um animal, parece que alguém, entendeu? Então todo o ambiente escuta, mas não precisa necessariamente passar pelo órgão vocal do médium. É um som que vem da natureza. Os sons espirituais ou pneumatofônicos se produzem de duas maneiras bem distintas. É uma voz interior, olha que interessante. Ele vem primeiro, ele pode vir a pneumatofonia ou a voz direta, o médium pode ficar escutando vozes. Vocês estão escutando o que eu estou escutando? Eu estou escutando alguém cantar, eu estou escutando alguém gritar. Voz direta, que repercute no fórum íntimo, embora sejam claras e distintas palavras, nada tem de material. Ou outras vezes são exteriores e nitidamente articuladas, como se procedesse de uma pessoa que estivesse ao nosso lado. E são fenômenos espontâneos, é interessante frisar sobre isso. É algo espontâneo, não é algo que nós combinamos e vamos esperar uma voz direta. Sempre são fenômenos de voz direta e acontece de forma bem natural. Características gerais da psicografia. A psicografia direta, na qual o médium utiliza um lápis ou caneta para escrever, essa aqui é a direta. O comunicante se apresenta em 3 modalidades, segundo as orientações de Allan Kardec. Psicografia mecânica, o espírito comunicante atua diretamente sobre a mão do médium, ou seja, eu estou aqui escrevendo, eu posso até olhar para o lado, botar a mão aqui com os olhos fechados, como o Chico fazia, mecanicamente, e ele escrevia e não está passando, porque não está consciente. Não é como a intuitiva, que a intuitiva, o comunicante espiritual se identifica com o médium, então o médium também tem que estar muito afinizado com o conteúdo que vai escrever, porque ele aí já passa pelo estado consciente dele. Ele atua sobre a alma do médium. Olha que coisa espetacular. Ele atua sobre a alma do médium. Então há uma comunicação de espírito mais próxima do ser, do conteúdo do médium, que é a alma. Então é algo muito que envolve todo o sentimento, toda a cognição, o processo cognitivo do médium. Em tal circunstância, o papel da alma não é inteiramente passivo. Então é um estado de comunicação em que o médium não é passivo. Isso a gente está falando da psicografia intuitiva. Ele não se entrega, e como eu falei anteriormente, que é a mecânica, que é a mediunidade de psicografia mecânica, estou aqui, e estou escrevendo, não. Ele não é mecânico, ele passa pela sua alma, ele se envolve. Ele tem consciência do que ele está escrevendo. E tem a psicografia semimecânica, que é parcialmente, o médium encontra em estado de transe parcial, que pode ser mais ou menos profundo. Ele sente que sua mão é impulsionada, sua vontade. Então, ele não é totalmente consciente e nem totalmente mecânico. Ele percebe que tem uma força tomando, aí ele começa a escrever e ele consegue pegar algumas facetas da mensagem. Ao mesmo tempo que a escrita, né? Vem a impressão, vem o sentimento, tudo isso aí ele não perde, ele pega algumas partes. E a psicografia direta ou pneumatografia. Como nós falamos, essa pneumatografia, que é a psicografia direta. Então, como nós falávamos antes,
A psicografia direta, ela pega todo o material, é uma comunicação que pega todo o material do fluido cósmico universal, porque é uma comunicação bem material, bem física, é um fenômeno físico. Então, é um fenômeno que tem efeito físico e difere dos outros fenômenos, que precisa dos médios para que aquela comunicação aconteça. Então, é todo um material que é doado pelos médiuns, como eu falei antes, pelo ectoplasma, doações de fluido, e tem o fluido cósmico universal também, que pega esse fluido e utiliza para que aquela voz se faça ouvir por todos. Então, é importante destacar que a psicografia não é uma forma mediúnica, mas indicada para o atendimento de espíritos necessitados ou portadores declarada perturbação espiritual. A psicofonia é, sim, mediunidade de escolha, favorecendo o diálogo. O que eu falei aqui nessa leitura? Que a psicografia não é indicada para um atendimento direto de socorro e de ajuda mais direta. Ela vem, às vezes, com algumas mensagens de consolo, de orientação. Não é aquele atendimento direto ao espírito. Porque pela psicofonia é diferente. O médium vai falar as dores, o sentimento dos espíritos, e aí fica mais fácil. Ele fala, ele externa, dialoga. E a psicografia, como é que você vai dialogar escrevendo? Então, geralmente, a psicografia é utilizada mais para um recebimento de uma mensagem, seja de cunho, de consolo, de orientação, para um grupo, para uma pessoa. É muito utilizada nesse sentido. Então, o assunto psicofonia e psicografia a gente encerra hoje. E na semana que vem, eu gostaria de solicitar que vocês fizessem uma leitura prévia, que nós iremos trabalhar o tema 6, que é evidência, audiência e intuição. Que também... Então, nós iremos trabalhar evidência, audiência e intuição, que também é uma das faculdades mediúnicas, que são N faculdades mediúnicas, não é só uma. E antes de encerrar, eu gostaria de falar para vocês sobre esse livro que eu até já indiquei, Desobsessão e Mediunidade Explicada, que explica tudo isso que a gente está falando. E tem uma parte deste livro, que é na página 53, que ele fala da classificação da mediunidade pelos seus efeitos e influência moral do médium. Tudo isso que nós estamos falando, psicofonia, psicografia, iremos falar evidência, audiência, intuição, ele se classifica pelos efeitos, que é o efeito que, como é que acontece, e a influência moral do médium. Por mais que nós saibamos dizer como funciona a psicofonia, o médium falar, mas se a minha parte moral não ajuda, eu posso falar no momento colocando coisas minhas para poder atingir, para poder dar um recadinho, uma indireta para alguém. Então, a influência moral do médium em qualquer uma, e a psicografia também, eu escrever e colocar coisas minhas na mensagem. Então, a influência moral do médium é muito importante. Então, esse livro, ele vai citar todas as faculdades mediúnicas, psicografia, a faculdade de desdobramento, a psicofonia, a psicometria, vidência, audiência, intuição, a escrita direta, a voz direta, materialização, transporte. Olha o tanto de fenômenos mediúnicos que podem acontecer, faculdades mediúnicas, bicorporeidade, levitação, sematologia, transfiguração, bilocação, tipologia. Estou falando esse tanto de faculdade mediúnica para vocês verem o potencial e a quantidade de faculdade que o médium pode desenvolver. E tem médium que tem muitos, ele tem muitas dessas faculdades, e tem médios que tem algumas, porque não existe uma maneira única de expressar a sua faculdade mediúnica. Eu citei esse livro, mas nós sabemos que todas essas faculdades mediúnicas que eu citei tem um livro dos médiuns explicando também. Quando eu me refiro a alguns livros complementares como esse, é no sentido assim de às vezes facilitar a linguagem, fazer pontes entre a codificação. Então, meus amigos, eu gostaria de agradecer pela atenção de todos. Pedir desculpa pelos ruídos, barulhos,
esses dias de festa junina, mesmo nós estando em momento de pandemia, ainda tem algumas pessoas que soltam fogos, que comemoram São João, e hoje são véspera de São Pedro, e aí a gente se esforça para dar a mensagem de uma forma que vocês possam entender, e alguns ruídos é porque nós não estamos profissionalmente trabalhando. Nós estamos aqui fazendo improvisos para dar algum recadinho e tentar dar uma mensagem. Que a misericórdia de Deus continue conosco, nos amparando e iluminando, hoje, agora e sempre. Muita paz para todos.